Olá, bom dia! Está começando aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssen, bom dia a todos. É quarta, mas a gente continua falando dos rescaldos, da segunda-feira, da chuva que assolou São Paulo. Chuva que no interior de São Paulo deixou 5 mortos. 4 pessoas morreram em Botucatu e uma pessoa em Júlio de Mesquita, na região de Marília. E entre essas mortes, 3 pessoas são de uma mesma família, estavam num carro arrastado, levado pela correnteza de um rio, e outras 2 pessoas vítimas aí de crateras que se abriram em 2 estradas. Além disso, aqui na capital, prejuízos ainda estão sendo contabilizados. Na CEAGESP, por exemplo, a maior central de abastecimento de hortifruti granjeiros da América Latina, 24 milhões de reais de prejuízos e 7 mil toneladas de alimentos descartados, jogados no lixo. A CEAGESP deve voltar a funcionar hoje à tarde, depois de 2 dias e mais uma manhã sem funcionamento em razão da chuva lá da segunda-feira. Mais números dessa tragédia. A gente tem agora a notícia de que o governo do estado deixou de desassorear o rio Tietê, deixou de investir e deixou de tirar então aquela sujeira, os detritos que ficam no fundo, o que daria maior vazão para esse rio e para o leito não transbordar, como a gente viu na segunda-feira. Segundo um levantamento feito pelo Estadão, normalmente se retira pelo menos 800 mil metros cúbicos desses detritos e nos últimos anos se tirou apenas 400 mil metros cúbicos. O governo diz que esse dinheiro foi investido especialmente no Alto Tietê e também na Bacia do Pinheiros e que o orçamento foi feito pela gestão anterior. Nosso assunto ainda é o clima, mas a falta de clima político agora. O governo Jair Bolsonaro decidiu não enviar, pelo menos por enquanto, a proposta de reforma administrativa ao Congresso Nacional. Isso depois de contatos que foram feitos por integrantes do Palácio do Planalto com o próprio parlamento e que deram conta de que não havia clima neste momento para uma proposta desse tipo ser aprovada, porque mexe com as regras vigentes no funcionalismo público. Por enquanto não tem data prevista para o envio da reforma administrativa, lembrando que o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a dizer ao Estadão em janeiro que essa proposta seria enviada já ao Congresso agora em fevereiro. Ele que na semana passada chamou durante uma palestra funcionários públicos de parasitas e que depois pediu desculpas. Vamos continuar falando sobre coronavírus por aqui, porque o Ministério da Saúde aqui do Brasil agora disse que são 8, não mais 7, os casos suspeitos de coronavírus aqui em território nacional. Enquanto isso, lá na China, o número de mortes diário está caindo um pouquinho, mas está, e o número de recuperação também das pessoas infectadas aumentou, dando aí uma impressão de que as coisas começam a mudar de cenário a partir do início do surto lá em Wuhan, na China. Aqui no Brasil foram feitos testes com os 34 brasileiros que estão lá na base de Anápolis, em Goiás, e todos deram negativo. A gente conversou hoje de manhã com um técnico, um secretário do Ministério da Saúde lá no Jornal Eldorado, você pode depois ouvir a entrevista no nosso site, e ele disse que todos estão bastante animados e que devem ter vida normal. Se esses testes forem repetidos e após a quarentena, essas pessoas serão liberadas, vida normal, vida que segue. Também conversamos com o pai de uma das pessoas, o José Neves, o Vitor está lá, também em quarentena, e o José Neves disse que celebrou muito esse resultado negativo para o coronavírus, esperando então a volta do filho para o convívio dele lá em Minas Gerais. No futebol, destaque para o Corinthians, que hoje à noite tem decisão já pela Libertadores da América contra o Guarani do Paraguai. E o vencedor vai para a terceira fase da Libertadores, ainda não é a de grupos. O Corinthians perdeu o primeiro jogo semana passada lá no Paraguai por 1-0, precisa vencer agora por 2 de diferença para não ser eliminado precocemente da Libertadores. Tem todos os detalhes lá no portal do Estadão, que também fala sobre o jogo de ontem do Internacional, que nessa mesma fase do Corinthians venceu a Universidade de Chile por 2-0 no Beira-Rio e já está classificado para a terceira fase para enfrentar o Tolima. Fala também sobre heavy metal, porque o Caderno 2 traz uma reportagem sobre os 50 anos do primeiro disco do Black Sabbath, traz até uma foto do Ozzy Osbourne na capa, e uma reportagem do André Cáceres falando um pouquinho sobre a história dessa banda que acabou revolucionando a maneira com que se ouve rock a partir de uma característica do guitarrista em relação a como tocava as cordas. Enfim, uma reportagem bem legal, traz inclusive uma playlist com os clássicos do heavy metal para você que gosta.
Boa pedida para ouvir hoje, né? Algumas coisas. Estes e outros destaques se acompanham nesta quarta-feira nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia, até amanhã. Boa quarta.